Bom dia pessoal, tudo bem? Então hoje eu vou fazer um vídeo voltando ao assunto do que a humanidade deve fazer. E saindo um pouco do mundo, tratando das coisas do Castaneda e tal, por que a obra dele pode ser o, um instrumento muito importante para desenvolver essa ciência precisa, que a gente precisa para descobrir o mundo que está encoberto, certo? Mas todas as coisas aqui nesse canal estão ligadas, vocês já perceberam, né? A economia está ligada com a filosofia, com a religião, com o próprio misticismo, com a metafísica, que para mim misticismo e metafísica é mais ou menos a mesma coisa, ou seja, trata do mesmo território que está oculto, só que alguma se detém ao racional, né? E o misticismo, teoricamente, não se detém ao racional, não é limitado pelo racional. Bom, mas na verdade o território é o mesmo, né? Uh, então, isso que eu vou falar alguns vídeos do Castaneda, da obra dele, ela tem ligação com o todo, porque vocês vão ver que como a humanidade deve agir, eu tiro da obra dele, como o bruxo deve agir, certo? Para ele, a magia começar a acontecer no mundo dele e ele não se desequilibrar, não enlouquecer. Então, isso trazido para o coletivo da humanidade, a gente vai entender o que a humanidade deve fazer. Aí entra a economia, entra a política, né? Entra essas questões da guerra. Porque eu faço um paralelo desse caminho individual dos bruxos pré-colombianos daqui da América com a marcha do ser humano sobre a Terra, que começou onde? Lá na África, primeira geração. Segunda geração, Ásia, China, Índia. China foi lá por cima, colonizou toda a América, que possivelmente já existia seres humanos aqui na América, né? E os asiáticos chegaram e dominaram. E depois, a parte da Índia criou a Europa, os povos de língua indo-europeias, certo? O Ocidente, mas pelo lado da Europa, certo? Porque o Ocidente mesmo, ele não tinha ainda acontecido. E ele se desenvolveu então do lado da Europa. Esses povos indo-europeus, eles chegaram no limite, que é o Atlântico, eles tiveram que ser criativos e desenvolver a racionalidade para poder cruzar o mar. Porque a racionalidade era mais atributo da parte asiática, que foi lá por cima e ficou do outro lado. Eles inverteram os papéis, vocês entendem? Porque a Índia é mais viajandona, é mais sonhadora, enquanto que a China é mais pragmática, é mais racional. Mas na medida que eles fizeram isso, eles inverteram uma posição do outro. Isso eu acredito que a natureza fez para amarrar um ao outro, entende? Então, a parte asiática se tornou uma espécie de ovo, de óvulo, esperando o espermatozoide, né? E o espermatozoide, que era a parte europeia, teve que cruzar para ir encontrar o óvulo. Para isso ela teve que desenvolver a racionalidade, que não é o seu ponto forte, né? Por isso que a Europa desenvolveu o ser, o ser. O ser é ou no ser não é. E pelo lado da religião, eu sou aquele que é. Então essa união de uma religião monoteísta com uma consideração racional do mundo, que surgiu, a religião surgiu ali no Oriente Médio, certo? E a parte da racionalidade surgiu na Grécia. Na Idade Média eles se juntaram e formaram o Ocidente pelo lado da Europa, que é o que conquistou a América. Por que o Ocidente tinha esse impulso de cruzar o oceano? Porque o ser humano, todos os seres humanos, vão em direção ao Sol. Todos os seres vivos, eles vão em direção ao Sol. Menos os vampiros, certo? Mas o resto vai atrás do Sol. Então o ser foi em direção ao Sol. E aí, quando ele chegou no Oceano Atlântico, ele teve que criar tudo isso para poder cruzar. E cruzou. E fecundou o óvulo, certo? E criou aí o Ocidente, que é a terceira geração. Muito bem. A descrição dessa conquista da América e de formação do Ocidente foi dada pelo ser, que é racional, que escreve, né? Porque o não ser que estava na América, ele mergulhou fundo no não ser, fundo, fundo, fundo. E a gente não sabe nem ao todo o que foi feito. Por isso que tem tantos enigmas na América, de populações que desapareceram,
de pedras sendo carregadas inexplicavelmente, coisas desse tipo, tá? E pode ter também muita fantasia no meio, mas enfim, tem coisas inexplicáveis, coisas que a gente não sabe por que aconteceu, tá oculto. Então, essa coisa oculta veio através da arte do Carlos Castaneda, porque ela é necessária. Essa essência do que foi feito é necessária para que a gente crie essa ciência precisa, certo? Então agora, vamos pegar exemplos da obra do Castaneda e mostrar como a gente pode trazer do individual, daquele caminho individual dos bruxos, e trazer para o caminho que a humanidade está criando. O que a humanidade deve fazer para descobrir o culto? Para que a magia volte de novo ao nosso planeta maravilhoso, certo? Veja, a obra do Castaneda, ela descreve minuciosamente, inclusive, por que quando a gente trata do mágico, a racionalidade, ela já carimba a gente com cores depreciativas. Tá explicado, mas tem que ter criatividade para explicar. Tem que pegar a obra do Castaneda e ter criatividade, ter inteligência de conseguir fazer essa ponte, entende? Mas nesse canal tem, certo? Se vocês não acreditam nisso, muda de canal. Esse canal é só para quem acredita nisso, sabe? Bom, muito bem. Então, vamos lá. Primeiro, a humanidade, em primeiro lugar, ela precisa se acertar entre si. Por que ela precisa se acertar entre si? Não é por ser bonzinho, não é por moral, não tem nada a ver com moral. É para ela não perder energia, porque o bruxo, ele tem que aprender a não perder energia. E a gente perde energia como, pessoal? Se apaixonando, se casando, certo? Acreditando em mundos que não existem, certo? Então, o bruxo, ele não acredita em mundos que não existem. Ele acredita que tudo é possível, mas ele é pragmático. Ele só acredita mesmo naquilo que ele vê, que ele vive. Mas isso é diferente de acreditar que nada existe. Ele acredita que existe porque à medida que ele vai ajeitando a sua vida e não perdendo energia, as coisas começam a acontecer. Então ele acredita porque as coisas começam a acontecer. Não é porque ele tem fantasias, vocês me entendem? E quando essas coisas começam a acontecer, se ele está sozinho, ele enlouquece. Ele precisa ter como corroborar. Ele não pode corroborar aquilo que acontece com todo mundo. Senão os caras vão dizer, maluco, vão queimar ele numa fogueira, vocês entendem? Então ele precisa de um grupo de malucos igual a ele que vive uma loucura controlada. É uma espécie de ciência que eles fazem e vão corroborando em grupo. Vocês me entendem? Bom, então trazido isso para o coletivo. Primeiro, a humanidade tem que se acertar para ela não perder energia. Porque ela perde energia com coisas que não tem sentido, como a gente está vendo hoje, né, pessoal? As guerras, essa aí eu estou certo, tu está certo, tu está errado, não sei o quê, fascismo contra comunismo, não porque tu é comunista, não porque tu é fascista. Trouxeram de volta coisas do passado, né? Porque infelizmente não se reflete, né? Mas isso é assim porque tem que ser. Não vamos aqui querer criticar a história. A história é assim, só que vai chegar uma hora que ela vai superar esse estágio, certo? Então ela vai se acertar. Mas ela precisa acreditar que tem algo a mais para ela poder se acertar. Ela precisa acreditar na utopia. Ela precisa acreditar que talvez exista. Ela precisa se abrir para isso. Ela precisa ver que a racionalidade tem limites, que a descrição da razão não comporta tudo, que existem coisas que a razão não consegue compreender. Ela não precisa acreditar muito cegamente nisso, ela só precisa duvidar que o mundo é como nós descrevemos. E ela tem que se abrir para descobrir as coisas. Mas para que as coisas possam se revelar, ela tem que se acertar entre si. A obra do Castaneda diz isso, entende? E o pouco que eu vivi isso na minha vida, demonstrou que sim, quando eu acertei a minha vida, quando eu não perdi energia com coisas malucas, começou a acontecer a magia, mesmo que inicialmente, em coisas muito iniciais dentro da minha vida. Certo? Então a obra do Castaneda serve sim como uma autoajuda. A gente pode também levar ela em conta para organizar a nossa vida, por exemplo,
racionalizar mais coisas, por incrível que pareça. A razão é necessária para te poder acumular essa energia que vai poder ir além da razão. Mas veja, eu não posso misturar isso na minha vida cotidiana, senão me queimo na fogueira, ou então eu entro em depressão, ou eu fico maluco, certo? Bom, então a humanidade precisa primeiro se acertar entre si. Ela tem que entender, a humanidade tem que entender que existe uma coisa muito valiosa para ela se acertar entre si, sabe? Não é que Jesus vai vir, o que Deus vai vir, não. A humanidade é que tem que realizar. Para isso ela precisa acreditar que vale a pena se acertar entre si. E tem lugar para todos no mundo. Outra coisa, que vem do Castaneda também, mas não só do Castaneda, é que, veja, quanto mais tu agrega, melhor. Um mundo com mais gente, com mais diversidade, é melhor do que um com menos. A felicidade é tanto maior quanto mais tu agregar. E o mundo caminha para onde? Para a felicidade. Por que o mundo caminha para a felicidade, pessoal? Pensa assim, se alguém, não me pergunta quem, fez o mundo, ele tem um plano. Lá pelas tantas ele tem um agente desse plano. Quem é o agente desse plano? Nós, seres humanos, somos agentes. Então qual é a conotação que alguém, não me pergunta quem, vai botar na mente e no coração do ser humano sobre aquilo onde ele, alguém, não me pergunta quem, quer chegar? A conotação da felicidade. Então a felicidade, a nossa noção de felicidade é exatamente para onde a humanidade vai caminhar. Vocês vão dizer, mas não caminha para isso, porque olha isso, olha aquilo. Pessoal, é porque a gente não olha com isenção e sem fetichismo e sem ideologia para a história toda da humanidade. Porque a humanidade só melhora a vida. No passado era muito pior, sabe? O mundo caminha para cada vez mais liberdade, cada vez melhores condições de vida e não falta muito para tu conseguir uma vida plena para todos no planeta se tu deixar de brigar entre si. Não, porque eu quero também fazer produto industrializado. Não, por que eu não tenho que fazer produto? Veja, sabe? A natureza automaticamente leva as coisas para o lugar onde elas devem ser desenvolvidas. E não adianta brigar contra isso. Nós temos que nos unir enquanto humanidade e reivindicar a igualdade para os países, para os mundos, para as regiões, para as etnias, para tudo, porque a humanidade já desenvolveu a técnica necessária para conseguir produzir isso para todos. Veja, misturei com a economia, misturei com a política. Por quê? Porque tu tem que buscar o acerto geral de todos com todos. A natureza não vai permitir que a gente destrua uma coisa para que outra comande. Isso não vai acontecer. É perda de tempo. Sabe? Se no passado já aconteceu, era porque algumas coisas tinham que se desenvolver mais. Mas acabou. Tudo foi desenvolvido. A tecnologia já é a tecnologia necessária para criar uma abundância sobre a Terra. Só basta o ser humano se acertar entre si e aceitar que todos devem existir. Certo? Isso vem das práticas, isso que eu estou dizendo, vem das práticas que os feiticeiros, os bruxos faziam aqui na América, que veio através da obra do Castaneda. E tem um monte de elementos ainda dentro da obra do Carlos Castaneda que eu vou falar para vocês. Mas de qualquer maneira, mesmo que a gente entenda, faz sentido no todo isso. Realmente, certo? Não adianta nada. Só a ação é que pode mostrar que isso faz sentido. E essa ação tem que ser uma ação da humanidade. Não é uma ação dos Estados Unidos feita secretamente num projeto da NASA. Não é uma ação da Rússia feita secretamente envenenando todo mundo que descobrir. Né? Não é uma ação só da China lá que não fala, tem aquele olhinho puxado, a gente nunca sabe o que está pensando. Não é, pessoal? Tem que ser uma ação da humanidade, jogando aberto, se unindo, como irmãos de uma família que nós efetivamente somos. Tá, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Um abraço. Até!